um pouco mais do que isso, tá bom? Duas, na realidade. Então, ele faz parte do livro de regulamentos da Divisão Sul-Americana, HS 0804, Código de Ética, e eu leio assim: os estudantes do SALT, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, normalmente essa é a construção da sigla, né? Em virtude da natureza e propósito de seu programa de estudos, têm o dever de se prepararem para as sagradas responsabilidades do ministério adventista. É fundamental, portanto, que os mesmos demonstrem, desde o período de preparo acadêmico, as qualidades e virtudes éticas de ministros comprometidos com as normas bíblicas de conduta e relacionamento com os semelhantes. As normas relacionadas abaixo expressam, em síntese, o que o SALT espera dos candidatos ao ministério. O descumprimento de uma ou mais das mesmas constitui-se em motivo para que o SALT não recomende o referido estudante para o ministério ou que seu programa de estudo seja descontinuado. Ponto 1. Honestidade acadêmica. O estudante de teologia deverá pautar sua vida estudantil pela integridade na elaboração dos trabalhos acadêmicos, atribuindo devido crédito às ideias e textos alheios. Nas avaliações, bem como na prestação de relatórios de leituras ou no desempenho de qualquer outra exigência de classe, o estudante deverá manifestar integridade de caráter, evitando qualquer recurso incompatível com a honestidade e a responsabilidade acadêmica. Por sua vez, o SALT atentará ao cumprimento da honestidade acadêmica mediante o trabalho dos professores junto aos alunos e se reserva o direito de uso de ferramentas digitais para identificação de plágio. Ponto 2. Comportamento respeitoso. Do estudante de teologia, espera-se, em qualquer circunstância e lugar, comportamento respeitoso para com os professores, colegas e demais pessoas. As classes devem ser consideradas como um instrumento de preparo ministerial, e se espera não apenas a sua frequência, mas também uma atitude de aprendizado manifesta em comportamento disciplinado e coerente. O SALT desaprova qualquer tipo de atitudes preconceituosas ou discriminatórias em relação à religião, sexo, origem étnica, social ou geográfica. Ponto 3. Responsabilidade financeira. Responsabilidade e honestidade na administração da vida pessoal em seus aspectos econômicos e financeiros constituem-se virtudes fundamentais para o exercício do ministério. Estudantes de teologia que não honram seus compromissos financeiros ou agem com imprudência na administração de suas finanças pessoais e familiares, desqualificam-se para o exercício da liderança eclesiástica. A tais estudantes será recomendada a interrupção do curso até conseguirem os recursos necessários para saldar seus débitos. Ponto 4. Vida social e diversões. O SALT reprova, para os que aspiram ao ministério, frequência ao cinema, aos shows populares, tais como rodeios, bailes, bingos, shows de música pop, etc. Bem como a assistência a estádios de futebol e outros locais de esportes de massa, por serem compatíveis com o ideal ministerial. Tais práticas, além de abrirem as portas à insensibilidade espiritual, colocam em dúvida perante outros jovens a sinceridade do testemunho exclusivo dos estudantes de teologia. Nesta importante área da vida, incluem-se toda e qualquer prática que traga opróbrio e descrédito ao preparo dos pastores para o ministério adventista. Ponto 5. Relacionamento afetivo e sexual. O estudante deverá conduzir os seus relacionamentos afetivos e sua sexualidade em harmonia com os princípios bíblicos. O SALT desaprova todo envolvimento afetivo e sexual fora do matrimônio monogâmico e heterossexual. Dos solteiros, espera-se que o sagrado princípio de fidelidade ao futuro cônjuge comece a ser demonstrado desde o período de namoro e noivado, desaprovando-se quaisquer práticas do ficar, um relacionamento íntimo passageiro e descomprometido, e de assédio sexual em todas as suas formas. Namorados e noivos devem manifestar conduta cristã respeitosa em seu relacionamento afetivo, reservando as intimidades sexuais ao casamento. Desobediência ao 7º mandamento do Decálogo, que ordena não adulterarás, bem como conduta imoral, que represente a quebra do espírito do mandamento,
torna-se razão suficiente para o afastamento do curso de teologia. Ponto 6. Relacionamento matrimonial e familiar. O estudante de teologia casado deverá viver uma vida íntegra em seu relacionamento matrimonial, caracterizada por fidelidade ao cônjuge nos aspectos emocionais e sexuais, além da conduta de amor e respeito, isenta de qualquer forma de abuso. Se tiver filhos, espera-se que o mesmo exerça seus deveres paternos dentro dos princípios cristãos de amor, tolerância e disciplina. Do estudante de teologia casado, para início ou na continuidade do curso de teologia, espera-se que o seu planejamento de mudança para a sede regional do SALT inclua a vinda do cônjuge. A família do futuro pastor deve estar unida e o período de preparo do estudante de teologia deve ser visto como uma oportunidade que inclua também o ou a seu ou sua no seu cônjuge. O casal e se aplicável também os filhos, espera-se que vivam em conformidade com o estilo de vida adventista. Item 7, conteúdos eletrônicos. Dos estudantes de teologia, espera-se coerência na administração do tempo gasto com a internet e outros recursos eletrônicos, bem como um comportamento moral responsável em sua utilização. A visita a sites pornográficos, uma das marcas de decadência moral e social do mundo ao redor, é considerada uma ofensa grave, incompatível com o espírito bíblico de pureza, a ser manifesta na vida do futuro ministro. Ponto 8, saúde. Além de abstenção de qualquer substância nociva à saúde, tais como álcool, drogas e fumo, todo estudante de teologia deve praticar o estilo de vida saudável e deve certificar-se, mediante procedimentos médicos aceitos pela comunidade científica, que sua saúde física e psicológica está dentro da normalidade e que, portanto, não representa qualquer impedimento ao exercício pleno da atividade pastoral em seus múltiplos aspectos. Ponto 9, o foro de julgamento. Estas e outras questões disciplinares pertinentes serão analisadas pela comissão de disciplina da respectiva sede regional do SALT e ou seu colegiado. As punições poderão variar de advertência oral ao completo afastamento do curso. Questões não tratadas nesse código de ética poderão ser referidas ao estatuto universitário da referida sede e ao manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não havendo desligamento do programa de estudos, a infração deve ser registrada no histórico do aluno e comunicada ao campo para questões de chamado. Ponto 10. Readmissão de alunos afastados. Alunos afastados por descumprimento deste código de ética só poderão ser readmitidos ao corpo discente do SALT após deliberação e voto de aprovação da comissão da sede regional do SALT, que avaliará o motivo do afastamento, o comportamento do estudante ao receber a disciplina, a situação atual do aluno em relação ao manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia e outras questões que se julgarem pertinentes. Então, aqui a gente tem a leitura do documento, não é? É claro que ela tem uma linguagem realmente de um código de ética, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a maneira da gente entender esse código é uma maneira tranquila, no sentido de que são princípios que nós esperamos para o bem-estar da vida ministerial e do preparo para a liderança da igreja, tá bom? Então, pastor Reinaldo, tem algum comentário sobre o material? Obrigado, pastor Adriane. Este documento será enviado, disponibilizado para todos vocês. Viu? Alguns perguntaram aqui onde que conseguirá. Isso eu sei que vai fazer parte. Ele está dentro deste livro, como o pastor Adriane apresentou, que é o Manual de Regulamentos Eclesiásticos Administrativos da Igreja Adventista para a Divisão Sul-Americana. Então, nós temos a seção HS, que trata do seminário, e ele leu ali, então, a seção HS8, ali, ponto 4, que é Código de Ética, então. Ele está disponibilizado para todos vocês, para que vocês tenham isso. Pertence a vocês, né? E todos deverão ter esta documentação. Ok, pessoal? Tudo bem? Bom, então, nós chegamos ao final aqui do nosso período aqui de trabalho, de anúncios, né? Vamos a uma reflexão na Palavra de Deus e daí seguiremos aqui. Pastor Adriane, somente uma questão antes de passar lá. Não sei se todos estão conscientes
que no nosso calendário, então, nós teremos alguns domingos que irão completar os dias letivos aqui. Poderíamos falar um pouco sobre isso, pastor Adriano? Sim? Perfeitamente, esse é uma boa lembrança, pastor Reinaldo. Vocês receberam, é meu entendimento, que a Vasti distribuiu entre os alunos o nosso cronograma, o nosso calendário de aulas, né? Existe um calendário à disposição dos alunos. Se você não tem, veja com a liderança da sua classe, e a liderança da classe pode se reportar também à Vasti. Eu estou só tentando abrir aqui nos documentos. Acho que vale a pena a gente colocar na tela também esse documento do nosso calendário. Eu não vou repassar com vocês o calendário em si, ele tem ali várias datas importantes para nós, mas eu vou me concentrar naquilo que é a última parte do calendário. E por isso, vou mostrar para vocês aqui. Então, na última parte do calendário tem uma seção de observações. E essas observações, elas têm em vista nos informar no andamento aqui das nossas aulas. Como vocês podem perceber, tem ali uma previsão de módulos do segundo semestre para as disciplinas que são modulares e tem uma previsão também de feriados, né? Você percebe que a segunda-feira, por exemplo, ela foi mais afetada, né? Então, o que ocorre? Você está observando que o módulo 2 tem 9 semanas, enquanto que o módulo 1 tem 8 semanas. A explicação para esse descompasso é bastante simples, é só olhar o nosso início de aulas. Nós começamos uma semana após os outros cursos do NASP, não é verdade? Que a Faculdade de Teologia entendeu que esse tempo seria útil para comportagem e tudo mais. Então, essa semana que foi, em certo sentido, não foi trabalhada de maneira letiva, ela precisa ser reposta. E por isso a gente tem um calendário aqui de reposição dos domingos e também a gente está de olho em algumas questões de feriados aqui também, para não afetar os conteúdos. Então você tem ali uma agenda de domingos, onde você está vendo em amarelo reposição, certo? E outra que não está em amarelo, que é reposição / atividade. E aí você tem a previsão daquilo que é para o módulo 1, com M1 na frente, e o módulo 2 com M2 na frente. Para uma disciplina que não está em módulo, basta desconsiderar o que está entre parênteses, que o raciocínio é o mesmo, né? E você também tem as observações ali embaixo, olha. Para aquilo que não está marcado em amarelo, reposição / atividade, o professor pode decidir se vai ter uma reposição de aula de conteúdo ou se essa reposição, ou seja, ele vai dar aulas, né, com isso, de conteúdo expositivo, ou se ele vai repor essa aula com algum trabalho e atividade. Isso fica a critério do professor. No caso da jornada bíblica, que está agendada para o dia 22, a gente tem o dia inteiro, né? Vai ser um domingo, e ele vai ser lançado tanto para o módulo 1 quanto para o módulo 2, tá? Correspondente aí à aula da terça-feira. Tem um item também de alternativas, onde o professor, quando ele observar que o horário de aulas tem algumas lacunas, alguns espaços de períodos vagos, o professor também pode decidir criar algo alternativo usando esses horários. Mas isso será feito em diálogo com a turma e com a coordenação do curso de teologia também. E a última explicação, apenas já coloca o que eu mencionei, que para disciplinas não modulares, basta desconsiderar a informação que está entre parênteses. Elas seguem normal, tá bom? Então fique atento a essa reposição, foi uma boa lembrança do pastor Reinaldo. E os professores também estarão trabalhando com vocês em cima dessas datas, né? Eu acho que isso pode facilitar. Pastor Mili. Pois não? Só tirando uma dúvida, eu já ouvi alguns alunos se mobilizando em relação a isso, e eu acho que é bom uma oportunidade aqui para esclarecer esse fato, uma vez que a nossa FAT só anda em concordância com as leis do nosso país, né? Eu ouvi alguns se movimentando em relação à questão de que essas reposições aos domingos não estariam de acordo com o MEC. Então, eu estou solicitando um pedido de resposta junto agora à FAT sobre isso daí, um esclarecimento para que isso já morra no ninho, né? E a gente não fique fomentando essa questão. Então, as reposições aos domingos é correto dentro do Ministério da Educação e da Cultura? É basicamente essa dúvida. Obrigado.
A resposta é bem simples. O próprio NASP ele já trabalha com calendário de domingos letivos. A Faculdade de Teologia não trabalhava com esse calendário. E agora nós estamos adotando o calendário também. Então, não existe ilegalidade. E é só lembrar também do nosso contexto pandêmico, né? Nós estamos fazendo isso, a semana é para ajudar os alunos, não o contrário, né? Então, agradecemos aí, pastor Adriane. Lembrando, pessoal, nós prolongamos as nossas férias aqui, não é? Tivemos praticamente 2 meses inteiros de férias, exatamente na intenção de ajudar a todos o máximo possível, seja na comportagem, ou seja mesmo para outras atividades que você teria, não é? E isso nos faz aí levar a usar esses dias como o NASP já usa, né? O NASP usa sábado à noite, o NASP usa domingo, né? E nós nunca usamos isso. Mas o nosso período legal é integral. Nós poderíamos ter aula de manhã, de tarde e de noite. Okay? Com vocês, só no sábado que não faríamos por sermos adventistas. Mas na nossa lei da descrição, nós temos período integral com esse respeito a isso aí. Mas nós vamos procurar sempre fazer o melhor, né? E isso daí é o interesse, queremos ajudar aí o máximo possível a todos vocês enfrentando a situação parte. Então, lembra, este é o espírito, tá bom? Ok, agradecemos, pastor Adriane. Vamos agora, então, convidar aqui para um momento, então, de reflexão. Pedimos, então, pastor Adriane, que, como vocês foi o último a falar, possa fazer novamente uma oração para agora, então, separarmos um pouco esse momento de reflexão na palavra de Deus. Okay? Pedindo a bênção de Deus para a reflexão vai seguir. Oremos então. Nosso amado Senhor, nós queremos louvar Teu nome pelas Tuas bênçãos na nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem guiado a vida de cada aluno, cada estudante, abençoado também os nossos professores. Estamos felizes por estarmos aqui como família da Faculdade de Teologia para nos prepararmos prepararmos melhor para Te servir na Tua obra de diferentes maneiras. Pedimos a Tua bênção também pelo pastor Reinaldo, que compartilhará conosco a Tua palavra neste momento, no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui na tela, então, o texto de Isaías, capítulo 1. Isaías, no capítulo 1. Okay? Aqui, vamos lá. Vamos aqui. Creio que todos vocês estão vendo aí, não é, o texto de Isaías. E nós começamos logo no início do capítulo, não é? Aí com o verso 2, depois de introduzir e apresentar o profeta, né, no versículo 1, que ele é Isaías, filho de Amós, que falou acerca de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acas e Ezequias, reis de Judá. Né? Então, Isaías é um profeta que fala no 8º século, antes de Cristo, por volta aí na metade desse século, 740, 750, e vai prosseguindo depois, né? E vai fazê-lo até o final deste período, deste século aí, com o reinado de Ezequias. E ele tem essa primeira profecia dele, que começa no capítulo 2, onde ele transmite a palavra de Deus ao povo de Israel, ao povo de Judá na época. E ela começa assim: ouvi os céus e dai ouvido às terras, porque o Senhor é quem fala. Então Deus vem e diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Okay? E aí o boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Quando nós vemos aqui, nós vemos uma situação que nós normalmente consideramos, a forma do texto é considerada como sendo a forma de um processo chamado também em hebraico riva. Normalmente, como se relaciona a aliança de Deus com Israel, é chamado do processo da aliança. Quando nós analisamos as formas literárias,
existiam duas formas de processo muito que ocorre na Bíblia. Hein? Uma é o processo mais comum, é o processo daquele que é o indivíduo o acusador, ou daquele que traz uma acusação, ou o que move o processo diante de uma corte. Okay? Em inglês chama de plaintiff, okay? Aquele que reclama. Okay? Esse indivíduo, normalmente isso lembra o contexto da corte nas portas das cidades de Israel, das aldeias. Okay? Quando alguém... Lembra, nós não tínhamos em Israel geralmente um tribunal formal, como nós temos hoje, um lugar, um tribunal, você vai ali diante do juiz, dos jurados. Okay? Quando o indivíduo ia fazer qualquer tipo de acerto em Israel, ou julgar alguma coisa, normalmente se dirigia à porta da cidade, chamava ali os anciãos, ou as pessoas de autoridade que estavam ali presentes, né? Eles se reuniam na porta da cidade e ali eles fechavam diante deles como testemunha, eles fechavam todos os acordos, os acertos, e traziam também suas reclamações. Né? E geralmente quando se fechava um acerto e depois um acordo, né? Uma aliança, um pacto, esses mesmos que foram testemunhos de encerrar o pacto, eles são chamados para servir de testemunhos e juízes, para julgar quando este acerto, este pacto foi quebrado. E aqui, normalmente, nesse processo daquele que reclama, não é? Quando se refere a Deus, ele chama a atenção dos céus e da terra. Por quê? Se chegar no finalzinho do livro de Deuteronômio, você diz: os céus e a terra tomam como testemunha contra ti, que te propus isto, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Okay? Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas. Então, céus e terra são normalmente os testemunhos mais comuns do evento de estabelecimento de pacto entre Deus e o seu povo. E quando o pacto é quebrado, houve alguma transgressão, e Deus então vem reclamar diante de um tribunal para poder e começa esse processo contra o seu povo, ele conclama ali os testemunhos que estavam lá quando o pacto foi firmado. E por isso diz: ouvi os céus, dai ouvido à terra. É como se a pessoa chegasse diante ali do portão da cidade, céus e terra estão por ali, né? Tomando seu tempo, fazendo outras coisas. Isso aqui seriam os testemunhos, né? Tipo, os anciãos ficavam ali sentados, batendo papo, né? Jogando lá um jogozinho de dama lá, que for, conversando entre eles, né? Mas daí a pessoa chega e tem algo para reclamar. Ele chama a atenção do pessoal. Ouvi-me, vós, anciãos, ouvi-me, vós, juízes, ouvi-me, vós, líderes. Não é? Vocês presenciaram meu pacto? Sim, pois agora foi transgredido. Então vamos julgar aqui. Então, este é típico início do que nós chamamos o RIV, um processo da aliança, com aquele que reclama, aquele que traz o processo diante de um tribunal. Okay? É o mais comum. Existe também um outro tipo de processo que está muito comum na Bíblia, mas um pouco menos conhecido, que é onde Deus não é aquele que reclama, mas ele é o próprio juiz. E ele se dirige para o seu povo como acusando de transgressão do pacto, não é? Mas ele não faz esse apelo a céus, terra, a testemunhos, né? Ele já começa direto com se dirigindo ao povo acusado, falando dos seus pecados, relembrando a história, dialogando, não é? Geralmente, o que nós temos nesse processo são os seguintes: se apresenta a transgressão, o que eles fizeram, hein? Recorda a história passada, hein? Lembrando que fez a base do pacto, e geralmente se muda de terceira pessoa da acusação para uma segunda pessoa quando há um diálogo para mostrar que a pessoa é culpada. Então a pessoa está ali, e existe esse diálogo. Então existe isso. Acusação, recapitulação histórica e mudança de terceira para segunda pessoa, né, quando se dialoga direto com a pessoa, mostrando a culpa dela. Okay?
Então, aqui estamos, nós estamos diante de um processo da aliança clássico, onde Deus apresenta o seu caso diante de um tribunal composto aqui de céus e terra. E ele diz, não é, que ele criou filhos, mas eles se revoltaram contra ele. E pior do que o animal de criação, porque o boi e o jumento conhecem o dono, mas Israel, que é filho, não conhece a Deus. Mas quem não entende. Hein? E aí ele continua. Ai desta nação pecaminosa, verso 4. Povo carregado de iniquidades, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Hein? Porque a vez ainda de ser feridos, e veja a mudança agora da terceira para a segunda pessoa. Okay? Até agora a terceira pessoa. Ai desta nação pecaminosa. Okay? Israel, hein? Ele não entende, mas agora muda para a terceira. Porque a vez vós ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, então, vê que ele está presente ali durante o tribunal. Você tem um acusador, o tribunal e o acusado. E agora o acusador, em vez de falar com o tribunal, ele fala com o acusado, se vira para ele. Por que você vai continuar a fazer isso? Hein? E então é típico desse processo de aliança, mudança de terceira para segunda pessoa, estabelecer um diálogo entre o acusador e o acusado. Okay? Toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, uma e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra, veja, segunda pessoa ainda, está dialogando com eles, está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, a terra se acha devastada com uma subversão de estranhos. E vê aqui que as menções aqui são comumente menções das maldições da aliança, que já haviam caído sobre o povo por causa da sua desobediência, infidelidade à aliança de Deus. Terras assoladas, cidades consumidas pelo fogo, lavoura, estranhos devoram. Nós encontramos tudo isso em Levíticos 26 e em Deuteronômio 28, a descrição destes juízos de Deus sobre o povo em caso de infidelidade. E diz, a filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pipinal, como cidade sitiada. E daí, então, vem uma voz do acusado, okay? Na voz de Deus. Diz ali, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, ali, o povo, então, falando que a situação era tão precária que, se Deus não tivesse cuidado, eles teriam sido totalmente destruídos como Sodoma e Gomorra. Mas aí, então, continua esse processo, com Deus agora voltando a falar para o povo nesse diálogo, porque ainda é a segunda pessoa. Diz ali, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Ele chega a chamar, então, os líderes do seu povo de Judá e de Israel como príncipe de Sodoma. Prestais ouvido à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. E a imagem é muito forte. Deus usa essa imagem de Sodoma e Gomorra para referir que o povo tinha chegado ao estado semelhante à situação moral e de rebelião e pecado que ocorreram nessas duas cidades. Okay? E daí você espera, nossa, realmente deve ser uma situação terrível na época. O que eles faziam que era tão mal? E aí o texto tem uma surpresa. Em vez de começar a delinear a sequência de atos maus, pecados grandes, ele começa a delinear outra coisa. Veja aqui o que ele diz aqui. Hein? Então, ouvi a palavra do Senhor, prestai ouvido à lei do nosso Deus, hein? Vós, povo de Gomorra. E daí vem, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides comparecer perante mim, quem vos requereu só pisados nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, as congregações
a convocação das congregações. Vejam o verso 14. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Me são pesadas, já me são pesadas. Estou cansado de a sofrer. Verso 15. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. Quem? Diz, qual que era o problema aqui? Quem? Quando nós olhamos aqui, você diz, príncipes de Sodoma, povo de Gomorra, você espera que o pessoal estaria fazendo coisas terríveis, que nem Sodoma e Gomorra. Mas, em vez disso, a acusação que é parte desse processo é que eles eram muito religiosos. Vejam, multidão de sacrifícios. Deus não está reclamando que ele tinha poucos sacrifícios. O pessoal trazia multidão de sacrifícios. Okay? Holocausto de carneiros, animais cevados. Animal cevado é o melhor animal. Eles não estão trazendo o pior animal, eles estão trazendo o melhor animal. Comparecem diante de Deus, eles não deixam de ir ao templo. Okay? Comparecem diante de Deus. Trazem ofertas continuamente, oferecem incenso, celebram as festas da lua nova, celebram o sábado e celebram as festas anuais, que é a convocação das congregações. Ou seja, Páscoa, Pentecostes, Festa das Trombetas, Dia da Expiação, Festa dos Tabernáculos. Okay? Puxa vida, diz as vossas festas me aborrecem, são pesadas. Okay? Eu nem consigo mais olhar para vocês. Não consigo nem ouvir a vossa voz. Qual que era o problema aqui? O problema aqui de acusação não é pecados gravíssimos, como Sodoma e Gomorra, mas era religiosidade, bastante. Mas qual o problema aqui? Aí nós vemos aqui que em alguns versos nos dão a indicação do qual é o problema. Diz lá no verso 13, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Okay? Depois, verso 15. Quando multiplicar as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Okay? Diz, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Okay? Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Okay? Então, qual era o problema aqui de Israel na época de Isaías? E é interessante saber isso. Está no início do ministério de Isaías, era o período do rei Uzias. O período do rei Uzias foi um período de grande prosperidade e bênção em Israel. Nessa época, Israel, com Uzias e Jeroboão no Israel do Norte, só perde em glória e prosperidade para o período de Davi e Salomão. Okay? É chamada a Idade de Prata de Israel, enquanto que Davi e Salomão é a Idade de Ouro. Okay? É um período de prosperidade, e Deus tinha dado muitas bênçãos. E o que nós vamos ver aqui, como nós vimos também em Amós, a gente vai ter algo semelhante, era que o pessoal era muito religioso. O pessoal estava muito grato a Deus, era muito fiel na sua religiosidade, mas, ao mesmo tempo, não tinham se separado ou cessado de fazer a injustiça com o pobre, o necessitado, com a viúva. Hein? Não tinham misericórdia dos mais fracos na sociedade. Hein? O que nós vemos aqui, queridos, encerrando então aqui chegando já para o final da nossa reflexão, é que nós vemos o problema de uma mentalidade mágica da religião. O que é a mentalidade mágica? Quando nós olhamos a religião na antiguidade até o presente, uma das coisas mais comuns na religião, um dos perigos mais comuns é a mentalidade mágica, onde a pessoa acha que por cumprir rituais ele consegue o favor de Deus. Okay? Enquanto parece, professor Adriano, estão me ouvindo bem aí? Okay? Então, por cumprir os rituais, eles acham que você ganha o favor de Deus.
E importa cumprir ritual, não importa a sua vida ética, não importa a sua vida real. Okay? E isso você vê através de toda a antiguidade. Okay? Desde o Egito, em Roma, como que o pessoal pode sacrificar a ídolos e a deuses e achar que está tudo bem e sair para fazer farras, matar, roubar. Não é? Como que a pessoa pode fazer isso? Como que a pessoa pode fazer que nem Acã, por exemplo, vai lutar por Deus e rouba? E acha que tudo vai estar bem. Hein? Porque ele lutou por Deus, Deus está feliz comigo. Ele rouba porque ele quer aquele dinheiro para ele. Não é? E acha que... Hein? E isso acontece várias vezes. Hein? Mentalidade mágica, por exemplo. Eu lembro lá, visitando uma vez o Vaticano, você tem essa porta do jubileu, dizendo lá que quem passa através daquela porta, quando ela é quebrada, de tanto e tantos anos, que é quebrada lá em Roma, vai ter perdão dos pecados passados, presentes e futuros. Quer dizer, você faz um ato que é passar por uma porta, participar de um culto. E porque você participou deste ato, você tem presente de todos os seus pecados. Hein? Não importa a vida que você leva, a participação no ato religioso te traz paz e te reconcilia com Deus. Hein? E assim, queridos, esse é um problema difícil de dizer, mas isso é para os outros, para o pagão, para o católico. Não, já encontrei, às vezes a gente vai lidar com situações em igrejas, onde, por exemplo, já vi pessoas que são fiéis nos dízimos e ofertas, mas não são fiéis na sua vida conjugal. E o fato de ser fiel no dízimo e oferta, acha que substitui a infidelidade conjugal. Isso é mentalidade mágica. Mentalidade mágica. A pessoa que é fiel no sábado, mas maltrata a sua família. Seus filhos, sua esposa. Né? Em vez de amá-los, maltrata. Isso é mentalidade mágica. Okay? Deus, ele quer uma religião como Jesus ensinou do coração. Eu não posso, ele diz, suportar iniquidade associada a juntamento solene. Eu não posso ouvir orações com mãos cheias de sangue. Portanto, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante de meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Ou seja, a religião bíblica é uma religião ética e nos chama a viver essa religião de coração diante do nosso Deus. Encerrando aqui, muita gente pensa que todo o processo de aliança termina diretamente em juízo, mas não é esse o caso na Bíblia. Muitas vezes ele pode terminar de maneiras diferentes. Como que termina esse processo da aliança? Termina aqui no capítulo 1, verso 18 a 20, diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E aqui encerra a primeira perícope, a unidade literária do texto de Isaías. Depois vai começar outra coisa, como se foi prostituta, cidade fiel, etc. É outra perícope, outra unidade literária. Aqui se encerra, mas como encerrou esse processo da aliança? Apontando que ainda havia tempo para poder corrigir, para poder se acertar, através do diálogo, através dessa arrazoamento junto ao Senhor, o qual pode resolver todos os problemas do seu povo. E assim Deus, tanto quanto sempre Ele quis, trazer o seu povo de volta, e sempre atrasava o juízo o máximo possível, somente para quando isso seria algo inevitável. Hein? Então aqui vemos Deus chamando o seu povo e o processo termina com este chamado. E assim também na nossa vida, queridos alunos, os demais colegas que aqui estão, Deus nos convida sempre a vir, a estar com Ele, a arrazoar, porque não existe situação que Ele não possa resolver. Okay? Não exista nada que Ele não possa solucionar.
E se nós quisermos e ouvirmos, nós iremos comer sempre o melhor desta terra, usufruir da bênção que Ele deseja nos dar. E que assim seja com você, ao longo deste semestre, não é? Que possa desfrutar das bênçãos de Deus e que possa estar sempre nesse diálogo com Deus, para que eles possam nos ajudar em todas as nossas necessidades. Que Deus abençoe e que lhe dê um bom semestre e que o estudo da palavra de Deus possa sempre ajudá-lo a se envolver cada vez mais com esta palavra que é extraordinária. Obrigado, Ari, por sua atenção. Okay? 11h53, pastor Emilson. Ok. Chegamos ao final, então. Chegamos ao final. Obrigado, pastor, pela mensagem, né? Muito oportuna para nós nesse início de novo semestre. Eu vou pedir para um aluno fazer para nós aqui a oração. Podia ser o Wesley. Você está aí, Wesley? Wesley Sampaio? Sim, professor. Então, por bondade, ore por nós. Pai querido, nós te agradecemos por esta mensagem. Obrigado porque o Senhor é o Deus da aliança. Além de ser o nosso juiz, o Senhor é também o nosso advogado. Amém. Obrigado por esta matéria, que o Senhor nos oriente, nos capacite, faça compreendermos tudo que vai ser falado pelos professores e esteja não somente conosco, alunos, mas também com os professores nas atividades. Nos dê um bom almoço, uma ótima semana. É isso que te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor Reinaldo, qual seria o título da meditação? A gente pode ficar livre para a gente colocar. Olha, eu creio que seria Isaías 1 e o processo da aliança com Israel ali, né? E quiser colocar lá o problema da mentalidade mágica. A gente podia combinar assim, Reinaldo. Eu sempre vou colocar, depois da capela, eu coloco lá no Canvas um título aí. E os alunos podem pegar aquele título, então, e fazer Mas você pode colocar, Emilson, o título que de acordo com o que você achar melhor ali, tá bom? Professor, Sim. quanto à capela, vocês vão colocar um cronograma das capelas que a gente vai ter durante o semestre? Nós fizemos assim somente uma vez, que foi o semestre passado. Infelizmente, tem alguns problemas aí alheios à nossa vontade, embora a gente pôde cumprir quase que tudo aí, né? A gente vai sempre colocar informação para vocês sobre os futuros palestrantes e logo que fizer a palestra, dá um título também para que vocês possam acompanhar. Agora, embora já esteja tudo organizado para o semestre, eu não tenho segurança que vamos colocar, como o semestre passado, tudo para vocês já saberem, tá? Mas pelo menos Entendi. os próximos aí, e o título que foi apresentado, a gente vai colocar. Tá, obrigado. Reinaldo, não sei se você quer abrir para mais uma pergunta do início lá, de outros assuntos, ou... Emilson, nós temos aí uns minutinhos, se tem alguma dúvida aí que nós possamos responder, relativo à classe ou relativo ao seminário também. Aqui estamos, o professor Adriano está aí também. Se nós podemos ajudar vocês em alguma dúvida, pessoal, estamos aqui. Professor, não sei se o senhor falou sobre isso, mas o simpósio vai ser os mesmos palestrantes convidados de profecia? Eu creio que sim, mas eu não estou certo aí. Foi o Tiago que falou, né, Tiago? Isso. Sabe que as coisas vão mudando aí, depois como muda as datas, eu estou entendendo que eles vão tentar trazer o mesmo pessoal, ok? Mas não sei se vão conseguir trazer todos, né? Eu não tenho essa informação para poder confirmar com você, mas eu vi que a intenção deles era fazer isso. Okay? Professor Reinaldo, Sim. em relação ao retorno das aulas presenciais, eu tive até falando com a Varti, mas ela falou que não tinha uma posição assim, né, exata. Eu queria saber do senhor. A questão é o Jackson, né, que falou, né, Jackson? Isso. Sim, Jackson, a questão é muito complexa, porque, primeira coisa, nós temos uma lei estadual. Essa questão de retorno de aulas está ligada à lei estadual. Okay? Aqui no estado de São Paulo, eles estão assim, eles eram agosto, aí passa para setembro, passa para outubro, não é? E como a situação vai ficando cada vez, não está sendo resolvida, e está complicada, não é? Aí eles ficam postergando depois. Nós não podemos viver assim, não é? De ficar, vai ter, não vai ter, não é? Então, nós aqui partimos, como o NASP em geral, não é? Para a começar o semestre com as aulas online. Não é?
Eu creio, eu pessoalmente, eu não sei. Dependemos sempre da lei estadual. Então, nós vamos ver aí como vai ser. Né? Olhando como está aqui, eu acho que até o final do ano, não sei se vai ter muita mudança no nosso panorama nacional e estadual. A gente não sabe, não é? Mas a gente fica lá. Então, nós vamos tocando aqui, porque senão a gente vai ficar paralisado aí por eles aí, né? Vai, começa, não começa, vai, não sei o quê, não é? E mesmo na questão das aulas presenciais, existe muita dificuldade para implementar o que seria umas regras de retorno presencial. Por exemplo, os lugares onde começaram a abrir, normalmente só permite 1/3 do grupo numa sala, o que nos faria triplicar as aulas. Vocês teriam de vir de manhã, de tarde e de noite. Um grupo de manhã, outro de tarde, outro de noite. Hein? E também triplicar as classes. Então, imagina como é complicado isso daí. Hein? Você, às vezes, tem suas atividades, etc., trabalha de tarde. Né? É muito difícil isso daí. Então, eu não sei se vai ser algo simples assim, não. Pelo menos aqui no Canva, aqui através do Zoom e online, nós estamos procurando fazer aquilo que é mais próximo, de maneira que é melhor para você também, para você ter suas aulas, os horários normais, não ter outra complicação, não é? Ter o seu tempo de estudo, ter o seu tempo de outras atividades. Né? Eu acho que, por enquanto, nós estamos ainda na melhor solução, viu, Jackson? Sim, Pastor. eu fiquei curioso porque eu estou pagando aluguel aí no universitário e eu não estou aí desde março. Sim, o E a casa Jackson, eu tá creio fechada. que este semestre nós não vamos voltar presencial, não, viu, Jackson? Muito, Sim. muito difícil, viu? Entendo. É porque se fosse caso eu entregava e tipo eu me adaptei bem assim com a aula, né? Essa forma Aham, assim. Então sim. para mim não teria problema, né? Eu só resolveria esse ponto, né? E continuaria. Claro, eu acho que como você, tem vários aí também que estão na mesma situação. Quem às vezes estão na casa de um familiar agora e poderiam economizar esse semestre aí, né? E, sem dúvida, eu acho, nós não temos realmente, vendo agora, para ser sincero com vocês, olhando aqui, o INASP não pode oficialmente tomar uma posição, porque depende da lei estadual. Mas olhando para o nosso quadro, hein, como que nós vamos fazer? Hein? E assim nós vamos seguindo aqui. É o que nós estamos trabalhando, né? Tá? Ok, obrigado, professor. Nada, Jackson. Ok? Professor Reinaldo, Francisco, Sim, Francisco. já tem alguma questão aí relacionada para quem vai se formar esse ano, assim, a questão da formatura, como é que vai ser? Nós estamos ainda com as datas de formatura todas mantidas ainda, Francisco. Vamos ter que saber como nós vamos conseguir efetivá-la. Provavelmente aí, se não vamos com a parte, vai ser com um grupo muito reduzido, não é? Onde não vamos poder encher a igreja. Você vai ter de vir aí, provavelmente com você e seu familiar muito próximo, não é? Para podermos espalhar o pessoal ali. Mas ainda não trabalhamos os detalhes disso, viu, Francisco? A gente vai ter que trabalhar isso sim. Okay? Tá, ok. Bom? Pastor, é o Márcio que está falando. Sim, Márcio. Semelhante ao Jackson ali também, como o senhor também disse, né, muitos alunos devem estar na mesma situação. Eu sou ainda um dos alunos que está por aqui, na região. Sim. Mas a questão de decidir, né, voltar para a casa de um familiar ou voltar para a região atual, região original da pessoa, isso aí vai ficar mais sobre o aluno mesmo, né, porque a faculdade não consegue bater o martelo dizendo assim, olha, voltem, até por essa questão de economizar mesmo, né, aluguel e tudo mais. Vai ficar mais para o aluno decidir, né, pastor? Exatamente, Márcio. É você, né? Porque você que conhece a situação que é melhor para você. Nós estamos aqui tentando oferecer aquilo que seria o mais fácil e acessível para todos, não é? Eu sei que ainda é desafiante, como alguns de vocês estão aí juntos assistindo a capela, não é? Alguns estão assistindo do celular, que não é tão fácil assim. Mas vamos procurar sempre a melhor situação na condição que nós estamos, né? Para vocês, etc. Sim. Agora, essa decisão é só você que pode tomar, né? O aluno que pode tomar. Okay? Depois a gente fala, vai embora, guria minha, não. Não, você que tem que analisar a sua situação, o que é melhor para você. Né? Sim, a minha preocupação seria mais essa mesmo, por exemplo, voltar, né? No meu caso, vou decidir voltar, mas em final de setembro as aulas presenciais voltam.
Aí toda a questão, né, de você ter que voltar ali, no meu caso, para o bairro universitário, conseguir uma casa de novo e tal. Claro. Não, isso não é fácil, não. Eu reconheço que é difícil, né? E eu, pessoalmente, assim, eu acho difícil nós voltarmos a alguma parte presencial, mas eu não posso, essa é uma questão pessoal, né, que eu estou vendo a situação. Veja, onde abriram hoje no Brasil, os casos estão aumentando de Covid e estão fechando. Então, esse negócio é complicadíssimo e até temos uma vacinação ampla, nacional, o negócio é muito complicado. Okay? Porque, nós estamos aqui com alunos de todo o Brasil agora. Tem gente aqui que está lá no norte do Brasil, gente está lá no sul do Brasil. Tem gente aí lá em Roraima e outros estão lá no Rio Grande do Sul. Okay? É tempo de viagem, é situação. Teríamos de testar todos vocês, teríamos de colocar alunos que vão para o internato em quarentena também. Nossa, dividir a classe em 3, sushi. É melhor terminar online, né, pastor? Reinaldo, como você falou aí, a nossa escola é diferente de todas as outras. Nós não temos alunos de Engenheiro Coelho, nós temos de todo o país. Sim. E talvez, junto à reitoria, pudesse já ter uma definição da nossa parte, de acordo com as leis, para definir que nesse semestre não vai ter mais nada presencial, para todo mundo ficar tranquilo já. Seria uma benção, viu, pastor? Isso aí está prejudicando muita gente, deixando na dúvida, envolve questões financeiras, emocionais. A gente pudesse ter da nossa parte uma definição, por causa da situação especial nossa, de gente de todo o país, nós não vamos ter mais no semestre aula presencial, acho que ajudaria muito o pessoal. Muito, muito, muito. Não, verdadeiramente, Wilson. Vamos ver ali. O pessoal tem sido um pouco reticente a deixar que algum tome uma decisão, mas eu creio que nós aqui, basicamente, a parte ali já está um pouco caminhada nessa direção. Né? Pastor Reinaldo, Pastor, hoje na minha vamos sala... procurar definir isso, viu? Para poder deixar para vocês ali isso claro aí, sem dúvida. Pastor Reinaldo, hoje na minha sala um rapaz está na África. O Cocuvi, ele retornou para a África. Imagina ele ter que retornar para cumprir um bimestre. É complicado, né? Sem dúvida. Nós temos ali... pastor. Aqui estava o Moim está lá em Chipre. Moim estava acompanhando o Chipre aí. Aí não tem como. Ô, pastor, até para nós que somos do internato, para fazer essa questão do retorno aqui para o NASP, seria bom a gente saber se voltaria ou não o semestre pelo fato de nós termos o desconto, né? Porque o valor com o internato é um e sem o internato sendo apenas online seria outro. Então seria muito bom para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Foi o Luiz, né? Que falou, né, Luiz? Isso, pastor. É Luiz. E Cristianini. Okay. Quarto B. Pastor Reinaldo. Sim. Mas quanto ao que o Luiz falou, eu estou aqui também distante do internato, eu sou estudante interno. Uhum. Acho que o NASP está contactando a todos internos que têm bolsa maior para retornar. Isso, no nosso caso, a gente teria que realmente voltar ou seria optativo para nós? Eu não sei o caso de bolsa, viu, Leandro? Porque daí já existe uma outra dimensão, financeiro, etc., com ele ali. Isso é realmente uma situação que é ser tratado com a escola e com a parte da filantropia, etc. Né? Mas a gente atendendo aqui, eu acho que o pleito é muito justificado, não é? Para podermos já pronunciar de maneira definitiva, né? Com respeito a isso, porque já envolve planejamento de muitos de vocês aí, em várias situações, né? Agora, cada caso aí vai ter envolvido a parte, né? Quem tem bolsa, quem não tem, etc. Né? O que a gente viu aqui no internato, outro dia eu participei de uma Santa Ceia aí do pessoal do internato, eu vi assim que muitos até que saíram no início agora voltaram para o internato porque está numa situação um pouco melhor do que fora lá, né, pessoal? E alguns vieram por opção mesmo, né? Mas isso é uma coisa que você tem de decidir livremente, tendo uma informação clara acerca. Aí você diz, não, eu quero ficar, não quero ficar. Não é? É uma decisão que você tem de ter o direito de tomá-la aí de maneira clara e de maneira bem, né, vamos dizer assim, adequada. Né?
Então, vamos procurar isso daí para poder já informá-los ali, como o pastor Emilson mesmo observou ali. Né, pastor? Vamos aqui, acho que seria justo nós olharmos isso daí, sim. Ô, pastor, uma dúvida. A gente tem que entregar alguns relatórios de horas complementares, fichas de estágio, e tem que entregar aí no NASP. Os externos vão ter acesso a entrar para poder entregar essas fichas? Como que vai ser entregue? Isso aí é para quem ali? Para você, Milson? Relatório aí, o que que é? Bom, não sei, porque eu cuido da matéria, mas a entrada do NASP eu não cuido. Não, está falando de entrega de ficha. Não, deve ser ficha de estágio, né? Certo? É. Aí nós vamos ter que verificar e vai ter que ter um jeito para recolher isso, talvez, ou na própria portaria, alguém que receba lá. Mas isso não é para agora, o semestre está começando, isso é para depois. Então, não, já é fichas de outros semestres, pastor, já. Ah, de outro semestre? Isso, estágio de terceiro ano que a gente fez, que tem que ser entregue. Comigo, tá bom. Minha sugestão é que vocês entrem em contato com a Vasti, ela pode orientar nesse sentido, porque envolve também a central de estágios e tudo mais. Né? Exatamente, pastor, agradeço. Vamos falar com ela, então. Ok, então. Mais alguma questão, pessoal? Não tendo? Professor Emilson, então... Todos aí. Aí ficaram até 128 ainda conectados aí. Hein? Legal. Professor Siqueira. Havia aqui, acho que havia uma mão aqui do Estevão, tinha levantado a mão, Estevão? Isso. Tinha uma pergunta aí? Sim, eu queria fazer uma pergunta com relação ao texto de Isaías. Aham. Lá quando diz, escutem, ó céus, há algum indicativo aqui também que seja uma referência a habitantes de outros mundos, algo do tipo? É uma pergunta interessante, Estevão. Né? Normalmente a gente toma isso como uma figura retórica, porque ele usa ali no final de Deuteronômio, ele conclama céus e terra para serem testemunhas da aliança. Né? Isso aparece bem claro lá no final de Deuteronômio. E daí ele chama os mesmos testemunhas. Agora, nós que temos essa revelação de que somos espetáculo ao mundo, não é? Que muita gente está vendo, os anjos e os seres não caídos, pode ser que neste contexto aí poderia ter em mente esses espectadores do grande conflito. Não é? A questão aqui é que não chama só céu, chama também terra. Né? Então parece que ele está conclamando o universo. Seria o que se chama ali, o correspondente céu e terra representa o universo como um todo. Né? Toda a criação. Ele conclama a criação a ser testemunha entre a aliança entre Israel, Deus e Israel. Não é? Então, talvez acho que vai provavelmente mais nessa direção pelo uso da palavra terra. Hein? Tá bom? Seria uma obrigado, figura professor. retórica linguagem. Tá bom? Professor Siqueira. Sim. Eu sou jornalista, tudo bem? Estou começando agora, um prazer escutá-lo aí, uma grande bênção aqui. Uhum. Eu tive, sei lá, não sei nem que palavra usar, mas eu acompanhei a pandemia como jornalista nos últimos 6 meses, né? Uhum. Jornalismo diário mesmo. E é uma questão difícil, eu acho que vocês, o pastor Emilson e o senhor estavam falando, talvez de uma definição é muito importante. Mas a gente vive um momento assim, embora haja vacina de Oxford, assim, até da Rússia, supostamente tem uma vacina, enfim, é difícil de acreditar. Mas assim, onde eu quero chegar é que muitas vezes, na hora que parece que a coisa vai melhorar, não melhora. Por outro lado, uma coisa estranha é que o governo de São Paulo ele está fazendo tudo para voltar presencial. E talvez eu entenda isso no contexto, talvez por trás dos bastidores, porque já não se tomou uma decisão. Porque há uma pressão também muito grande para que se volte, e nesses últimos meses, talvez a única certeza que eu tenho é que a gente não tem nenhuma certeza. Mas a grande questão, para mim, foi, conversando com especialistas e médicos, dezenas deles, foi que o mais importante, eu acho que é a gente aprender a viver a partir desse momento que talvez pode ser que dure 1 ano, 2 anos.
Então, talvez o postergar uma volta é importante, porque não se tem nem estadualmente uma medida clara, nem nacionalmente. Mas o aprender a conviver com isso é importante, porque uma hora a coisa vai ter que acontecer. E, enfim, talvez... Não, sem dúvida o caso assim, ali, né, Márcio? Eu acho, assim, olhando, eu pessoalmente acho que a situação nacional vai começar a se estabilizar provavelmente a partir do meio do ano que vem. Eu tenho uma opinião absolutamente idêntica do senhor e concordo. Já falei isso, alguns falaram que eu sou pessimista, tal. Mas, por outro lado, talvez não se chegue até o ano que vem para as coisas voltarem. Então, eu acho que aprender eu digo isso mais de uma maneira até, assim, pensando, aprender a conviver com isso, que eu acho que é a grande questão mesmo no momento. Sim, exatamente. Um bom nós tempo, estamos aí, né? sem dúvida. Nós estamos nessas incertezas, né? E também tem questões legais. Essa dificuldade, às vezes, de dizer vamos fazer isso ou não, é porque o colégio tem que responder uma questão legal diante do Estado também. Okay? E esse complica, porque o Estado não define, a gente fica aqui, e você tem, aí depois você diz de um lado, aí depois tem de voltar. É uma situação, infelizmente, que está até fora do nosso controle em vários aspectos. Não é? E, de vez em quando, alguns desse pessoal quer mesmo. Não, tem que tem, quem tem que tem, e você acaba criando uma situação legal complexa. Né? É infeliz isso para a gente não poder ter uma definição clara, né? Mas é uma situação que nós estamos vivenciando. Mas esperamos que a gente possa ajudar aí a determinar a situação. Bom, o pessoal já está aqui agora, nosso tempo se deu aqui, né? São agora 12h14, está chegando a 15 ali. Pastor Emilson, muito obrigado aí. Hein? Obrigado a todos vocês, pessoal. Um bom dia aí. Se nós conseguirmos uma definição clara sobre isso, nós já abordaremos vocês aí. Se não, uma resposta também procuraremos dar, ok? A respeito dessa questão, ok? Obrigado, então, pastor. Um grande abraço a todos, gente. Deus abençoe. Amém. E esteja com vocês. Obrigado, pastor Siqueira. Mais. Valeu, pastor. Obrigado. Nada. Tchau, tchau, gente. Tchau, pastor Emilson. Bom dia.